uma campanha razoável, mas uma arrancada legal no fim de semana. Começa o jogo com esta formação. Mesmo time que venceu São Paulo. 12 Paulo Mussi, 2 Wilson, 14 Marcos. É foguetório para ninguém botar defeito em São Januário. Mas vamos lá, os repórteres da Rede Globo no gramado de São Januário, Eric Faria e Renato Ribeiro. Aqui com o Romário, estrela do campeonato, estrela do Vasco. Muito barulho aqui, né, Romário? Tá difícil de ouvir. Não ouvi o que você falou. Você tá a um gol de bater o recorde, a sua melhor temporada em toda a sua carreira, né? Realmente, estou bastante feliz por isso. Agradeço aí a todos os meus companheiros que têm me ajudado no Vasco e às vezes que eu tive na seleção. E vou correr atrás desse recorde, se Deus quiser. Eu espero que seja hoje. Mas o mais importante é o Vasco sair daqui com 3 pontos e uma grande vitória. E você, além de tentar fazer os gols, vai a partir de amanhã correr atrás de um outro objetivo também, né? Qual é, Romário? O mais interessado sou eu, né? Nessa contagem que fizeram dos meus gols, existem alguns gols que não entram. Então eu, pessoalmente, vou procurar correr atrás disso, gols oficiais, coisa séria, coisa honesta, que eu tenho certeza que alguns gols, infelizmente, ainda não entraram nessa contagem. Correndo atrás da estatística. Exatamente. Saiu o Romário. Renato Ribeiro. Aqui com o Simval, que fez 2 gols no último fim de semana, um de bicicleta. Dá pra repetir hoje? Seria eu, né? Eu acho que querer é sempre poder, né? Mas eu acho que dá confiança para enfrentar essa equipe do Vasco aí. Uma excelente equipe, com jogadores de seleção, com um treinador cotado, né? Mas o importante é você ter uma boa conduta, procurar repetir aquilo que foi feito no sábado, que foi muito bom. E para poder enfrentar o Vasco, porque jogar em São Januário é sempre difícil, mas vai ser importante a nossa aplicação tática e o querer jogar, né? Eu acho que isso é o essencial para que a gente possa sair daqui com um bom resultado. Parar o baixinho tá difícil. Tá, né? Mas eu acho que nós temos que parar aqueles que dão a bola a ele, né? Para que ele não venha jogar. A nossa incumbência hoje é de marcar bem e jogar, né? Jogar e não deixando a equipe do Vasco jogar. Vamos ver se a gente consegue, porque a confiança é grande depois do bom resultado de sábado. Luiz Roberto. Pois é, os dois que você vê no mesmo plano, na mesma imagem, viveram emoções bem legais no fim de semana, né? O Simval fez um gol de bicicleta, fez um outro de pênalti. O Simval que homenageou a filhinha Vitória, que fez 6 anos no ficar nos 27 pontos. O Vasco tem 25. Se vencer, iguala o Cruzeiro, que é o líder com 28 pontos do Campeonato Brasileiro. É outro fator que chama atenção. Outro ingrediente para o torcedor do Vasco torcer ainda mais por uma vitória importante no jogo de hoje. Autoriza o árbitro Alfredo dos Santos do Evelyn. Bola rolando, está valendo. Começa em São Januário. Vasco e vitória para você. O Vitória repete a mesma formação do fim de semana. O Ricardo Gomes modificou muito o time do Vitória depois da derrota no clássico para o Bahia por 1-0, clássico local. Aí está o Fernando. E ele mantém o mesmo time do último sábado. O Alain Delon e o Bebeto machucados, não jogaram no fim de semana e não jogam hoje. Aí sai o Vasco na velocidade do Euler. São os primeiros movimentos, é a super quarta, com 8 jogos ao todo. Esse aqui e mais 7 jogos. Você viu há pouco os resultados. No show do intervalo você vai acompanhar os gols desta super quarta de resultados importantes. A luta pela classificação vai ficando mais definida. A classificação, aqueles que estarão passando para a próxima fase. São 12 os times que se classificam. É Jair Fernando. A marcação do Juninho. E o corte do Jorginho. Se consagrou como lateral direito, campeão do mundo com a seleção do Brasil como lateral direito. E depois, alguns anos jogando no meio de campo. E no Vasco já é a 11ª partida do Jorginho como lateral esquerdo. E o Marconi agora pega o Romário. Entrada desnecessária, bola completamente morta ali. A intermediária de ataque do Vasco. Ali desarmado o Juninho. Está jogando Juninho Petrolina. É um show de Juninhos hoje, né? Esse número 7 do lado do Vitória, o Juninho Petrolina, e os 2 do Vasco. Veja lá o trabalho do Sandoval. Bola tocada no Vitor. E o Loeber está marcando a primeira falta, favorecendo o Vitória. Já o Vilma favorecendo o Vasco sobre o Romário.
Fernando para fazer a cobrança. Veja lá o Vitor. E também o Simval, os dois atacantes. Foi o Fernando, disparou direto. Júnior Baiano cortando. Aí o Paulo Miranda. São Paulo empata no Morumbi. Carlos Miguel. São Paulo 2, Coritiba também 2. E agora a falta sobre o Paulo Miranda, favorecendo o Vasco da Gama. São os primeiros movimentos em São Januário para você. Veja ali o zagueiro Marcos. Juninho. Vai para cima da marcação do Vitor. 2 dribles do Juninho. Tem o Clebson pela direita. Outro corte do Juninho. Jogada bonita. O levantamento para Romário de primeira. Gol do Vasco! Gol com a marca de Romário! Na primeira participação dele no jogo, Juninho, um passe perfeito, Romário, giro de primeira sem deixar a bola cair. 3 minutos, 13º dele no Campeonato Brasileiro, gol de número 61 na temporada 2000. É a melhor temporada, ele iguala o recorde pessoal de 2007, chegando a 61 gols no mesmo ano. Romário, jogo que tem Romário, tem gol. 3 minutos, primeira bola da fera, 1-0 Vasco, Noronha. Eu não sei o que foi mais bonito, se a jogada do Juninho ou o voleio do Romário botando a bola de primeira dentro do gol. Um gol que foi uma pintura. O Bebeto, que não está jogando hoje pelo Vitória, está machucado, está na Bahia acompanhando o jogo, que imortalizou essa jogada nos últimos anos, né? Essa jogada desse voleio. Aí vem o chute de pé direito, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Márcio. Pois é, Tá aí Luiz, jogando. como Pois você é, Eric, falou... o Elton não está jogando, sentiu no vestiário, foi isso? Isso mesmo, Luiz. O Elton ontem, durante o treinamento, sentiu um problema no joelho esquerdo, foi para a concentração, ficou sendo observado pelo departamento médico e hoje, agora há pouco, no vestiário, foi vetado. Sobre o Romário, esse foi o 13º gol dele. Ele está a 1 gol do Dil, que é o artilheiro da Copa João Avelange. O Dil tem 14 gols, o Romário agora tem 13 e o Alain Delon do Vitória, que não está jogando, tem 11 gols na artilharia do Campeonato Brasileiro. Romário, que jamais venceu o Campeonato Brasileiro e também não foi artilheiro. Ficou muitos anos fora do Brasil. E evidentemente que é uma contribuição grande para essa estatística, entre aspas, negativa do baixinho. Aí vem o Vitória, veja o trabalho do Juninho Petrolina. Arrumou no Sandoval. Tentou o toque de primeira, sai jogando o Júnior Baiano. São os primeiros 5 minutos, o Vasco com o Juninho para o Romário foi muito forte. Vai jogando lá o Leandro. Aí Sandoval. Experiente Sandoval. Começou lá no Guarani de Campinas, jogou no São Paulo e outros grandes times do futebol do Brasil. Técnico Oswaldo de Oliveira está aí. Aos 49 anos está perdendo aí um membro da sua comissão técnica, né? O Antônio Melo, preparador físico, aceitou o convite do Corinthians. Vai ser dirigido pelo Candinho. E agora a falta, ó, mais uma do Marcos sobre o Nasa. Vai sair o primeiro cartão amarelo, José Roberto Reit. 5 minutos, já houve uma entrada do Marcos, do Marconi sobre o Romário. Já teve falta também do Vasco no Vitória. Começa bem o Loeblin. Começa bem aplicando o cartão de correção e o Vitória procurando antijogo. Perfeito o cartão amarelo. A outra falta no Romário foi o Marconi, o quarto zagueiro. A primeira falta do Marcos no jogo, cartão amarelo para ele. Perdão, corrigindo, a terceira do Marcos, o Marconi, é que fez a outra falta, ficou com uma só, num total de 4 do Vitória. São 6 minutos e 20 jogados do primeiro tempo em São Januário. Vasco que no fim de semana vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, hein? Romário contra Edmundo. Um duelo de 2 jogadores que vem brilhando no Campeonato Brasileiro, né? E você, claro, vai acompanhar na Globo sábado, 4 da tarde. Aliás, 15h45. Desculpe, é o hábito das 16 horas. 15 para as 4 da tarde no próximo sábado. Olha o Juninho Petrolina. Tentou arrumar para o Vitor. Chegou o Clebson, saiu jogando com o Jorginho.
Aí o Juninho Paulista. Já foi desarmado. Wilson. Arrumou no Juninho Petrolina. Bola voltou no próprio Juninho. Vai pro fundo, cruzamento e o Jorginho joga pela linha de fundo. É o escanteio favorecendo o time do Vitória. Ali o Júnior Baiano. Mais uma noite quente no Rio de Janeiro. 25 graus a temperatura. Aí o baiano Clebson. Foi revelado pelo rival do Vitória, pelo Bahia. Veja lá, o Vitor fez 3 gols no último sábado, hein? Número 18 do Vitória. O toque foi do Juninho. Pro Juninho Paulista, mas o passe não foi legal, não. Outra vez o Juninho. Paulo Miranda botou na frente pro Juninho. Aí pro Romário. Vem o Romário. Vai pra cima da marcação do Xavier. Foi pra área o Romário. Que corte do baixinho do Xavier. Mas o Leandro acompanhou corretamente a jogada. E sai jogando aí para o Vitória. Correndo bastante o Juninho nesse começo do jogo. Sérgio Noronha, o Vitória tem uma formação em tese muito ofensiva. Mas fez 5 gols no fim de semana em cima do São Paulo. De repente vai jogar fora da Bahia contra um adversário que tem um ataque com o melhor aproveitamento do campeonato. É uma tática que pode ser suicida, Noronha? Não, eu acho que ele não pode alterar as características de um time que vem de uma vitória sensacional de virada sobre o São Paulo. Ele mantém o time, manteve inclusive alguns jogadores fora que eram considerados titulares absolutos. Vai lá Juninho para fazer a cobrança. Arrumando para o Clebson, devolveu no Juninho, levantou. Ninguém do Vasco, a bola vai ficando fácil para o Marcos. Aí ele sai jogando para o time baiano. Vasco e Vitória que se enfrentaram 4 vezes o ano passado. Rodrigão abre o placar no Canindé. Portuguesa 0, Internacional de Porto Alegre 1. Como eu dizia, o ano passado foram 4 jogos, né? Uma vitória para cada um dos times, 2 empates. Mas o Vitória da Bahia, nas quartas de final do Brasileiro, venceu em Salvador num memorável, num histórico jogo 5-4 com 9 gols. E um pênalti perdido para cada lado. E depois empatou aqui em São Januário. 1-1 e se classificou para a próxima fase. Veja aí o Juninho. Foi o autor da jogada do gol do Vasco por enquanto no jogo. Olha o Juninho. E a falta sobre ele. Ele botou, tentou o drible. Foi derrubado pelo Fernando. Veja só, o Fernando vai com o pé esquerdo e faz a falta no Juninho. Guilherme amplia, Atlético Paranaense 3, Guarani 0. Atlético Mineiro 3, Guarani 0. Repetindo para você, lembrando que o Guarani vinha aí de vitórias, de resultados positivos, 5 rodadas sem perder. Uma recuperação no campeonato e vai perdendo hoje para o Atlético Mineiro. Veja lá a falta para o Vasco. Júnior Baiano, Juninho Paulista e o Juninho. Eles colocados para a cobrança. Vai o Júnior Baiano, disparou. Jogou na barreira. Aí o Marconi jogando lá para o ataque. Veja o Vitor. E aí a falta sobre o Vitor, cometida pelo Nasa. Linha direta. Amanhã, depois de Laços de Família. Os reservas do Vasco da Gama. Fábio, Henrique, André Silva, Pedrinho, Zezinho, Viola e Mauro Galvão. O Viola botou ali um agasalho, né? Com esse calor todo. Aí o Vitória com o Juninho Petrolina. Olha o Simval pedindo, cruzou para o Sandoval. Ele precisa a chegada do Nasa jogando essa bola pela linha de fundo. Veja aí o Sandoval chegou para finalizar, né? Oswaldo de Oliveira à frente do seu banco de reservas, mas por enquanto não gritando com o time, não. Vai Fernando no escanteio. Fechado! Jogou para escanteio Márcio. O Elton sentiu um problema no joelho, não está jogando. Já aí o Márcio. Aí o Fernando de novo na cobrança. Nasa e Simval, o duelo ali na primeira trave. Bola voltou no Fernando. Tem bola para a área do Vasco. Corte do Jéder, portanto, escanteio favorecendo o Vitória. Mais um. Ricardo Gomes gritando com seus jogadores. Está muito distante, né? Olha aí o Wilson. Ficou com liberdade. Vem bola para a área do Vasco. Cruzamento. E o Márcio saiu socando. Bola voltou no Fernando.
Clebson no Paulo Miranda, devolução do Clebson. O Wilson só na bola. Juninho Petrolina. Vitor e Júnior Baiano. E aí a falta forte sobre o Júnior Baiano. Fica sentindo, queria cartão amarelo por esta entrada do Wilson, José Roberto Reit. O Wilson entrou forte, dando, olha lá, acompanhamos, dando entrada com o carrinho fora do tempo da bola. O Júnior Baiano preventivamente saltou. E o árbitro advertiu verbalmente ao Wilson. Veja lá o Juninho Paulista. Sempre muito rápido, Juninho. Os 4 homens de frente do Vasco. Os 4 homens que ajudaram o Brasil a vencer. Decidiram o jogo Brasil e Venezuela no último domingo. E o escanteio favorecendo o Vasco. Romário botou o pé na bola 2 vezes. Uma delas botou na rede. 3 vezes. A primeira não chegou nem a dominar direito e sofreu a falta, né? Vai lá para fazer a cobrança o Juninho. Veja a preocupação com o Romário. Juninho no Juninho Paulista. Devolveu no Juninho. Faz o levantamento. Bola sobra com o Xavier. Não dominou legal não. A sobra é do Romário. O Wilson mandou lá para o ataque. Melhor para o Júnior Baiano. Géder e Júnior Baiano. Clebson. Fica trocando passes ali o time do Vasco. Jogadores do ataque do Vitória espertos. Olha o Márcio agora ficou enrolado. Veja que o Vasco complica a sua saída de bola. Uma saída de bola simples. Aí o giro do Géder. Juninho. Pro Romário. Tem o Euler pedindo. Romário levou. E a falta do Euler agora. O Euler fica reclamando. Entendeu que a jogada foi limpa. A entrada dele sobre o Marcos. Mas nesse lance aqui do Romário, ele foi empurrado. Ele levou um calço com a perna esquerda, foi derrubado. E o árbitro que vinha longe não marcou. Passamos dos 14 minutos do primeiro tempo. Vasco 1 a 0, gol de Romário. Fábio Simplício vira para o São Paulo no Morumbi. Aqui vem Vitor para o Vitória. Bateu Vitor, jogou pela linha de fundo. Por muito pouco, Vitor não empata o jogo. Mais uma vez o lance do Leandro para o Vitor, livre. O Júnior Baiano furou, né? Por isso que ele ficou livre. Aí o Jorginho. É o Campeonato Brasileiro, Super Quarta. São 8 jogos já no show do intervalo, os gols. O seu time em ação, a Globo mostrando para você. Clebson jogando com o Nasa. Juninho que toca de primeira no Clebson. Devolução é no Juninho. Romário vai para a área. E o escanteio está marcado. Veja aqui o assistente. Está apontando o escanteio. Favorecendo o time do Vasco da Gama. O Romário está bem na meia-lua da grande área. Agora sim ele entra na área. Clebson devolve no Juninho. A posição é boa. Arrumou no Juninho Paulista. Cruzou para o Jorginho. Teve a chance da finalização, mas a bola resvala no jogador do Vitória e vai pela linha de fundo. Tocou lá no Fernando. E é mais um escanteio favorecendo o Vasco da Gama. Olha lá, Juninho na cobrança. Júnior Baiano na área. É para ele, Jorginho jogou pela linha de fundo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais. Vasco vai vencendo por 1 a 0, gol de Romário. Aqui vem o Vitória. Fernando com Sandoval. Juninho Petrolina e a falta do Jorginho sobre o Juninho Petrolina. Entrada forte do Jorginho, hein?
Não era para cartão não, José Roberto? É uma entrada em que o Jorginho deixou a bola passar e atingiu por trás. Seria assim. O Wilson levantando para o Vitor. E a bola vai pela linha de fundo. Agora, pelo toque de bola dos dois times estão tocando muito bem a bola. Há um equilíbrio no jogo, inclusive. A Vitória perdeu um gol ainda há pouco. Você vê que o jogo promete, né? Jean, Moisés, Leilton, Tássio, Clayton, Elson e Felipe. Os jogadores no banco de reservas do Vitória. Aí o Euler. No seu forte, que é a jogada de velocidade. Romário vai para a área. Aí o Euler. Aí tentou a bola curta para o Juninho Paulista. Não foi feliz. Recuperação do Euler. Sai jogando o Juninho Petrolina. Aí o Fernando. O São Paulo vai vencendo o Coritiba por 3-2. Terminou. Jogo encerrado. 30 pontos lá o São Paulo. Volta à liderança. O Palmeiras empata com o América Mineiro 0-0. Confirmando o resultado para você. Jogo encerrado também. Atlético Mineiro 3, Guarani 0. Aqui o Wilson tentou pro Simval. Apareceu bem o Geber. É a terceira vez que o time do Vitória vai pelo lado direito do seu ataque. Está jogando claramente em cima do Jorginho. Daqui a pouquinho a gente confirma para você os resultados deste Campeonato Brasileiro. Jogos importantes. O campeonato entra numa fase de definição. Os 12 mais bem colocados se classificam para a próxima fase. Aí vem o Vitória. Juninho Petrolina. Clebson tirando. Agora volta no Fernando. E a falta cometida pelo Jeder. Você vê lá o Clebson e o Juninho Petrolina. E o Jeder mais ali atrás, gritando com os companheiros. Veja lá a preocupação do Júnior Baiano. Ele estava louco pro Jeder voltar para a área, para marcar lá o Simval. É o que acontece. Levantamento. Desvio para a defesa do Márcio. Mais uma vez foi o Vitor quem tocou nessa bola. Aí Juninho. Paulo Miranda jogando de presente para o Wilson. Como aconteceu em Salvador no sábado, o Vitória também saiu perdendo. Mais um jogo encerrado. Fluminense 1, Grêmio 0. Vitória importante do Fluminense, hein? Fluminense com 22 pontos, chega a 25. Dependendo dos resultados, aí entra na zona de classificação o Fluminense. E domingo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Que jogo, hein? Aí o Wilson. E o corte do Nasa. Agora, Sérgio Noronha, o Vasco fez 1-0 e de repente a gente vê um Vasco preocupado mais em defender e o Vitória com a posse de bola. O Vitória cresceu, olha a jogada mais uma vez pela direita. A Vitória joga com 2, 3 jogadores pelo seu lado direito, em cima do Jorginho, a lateral improvisado do Vasco, e com isso consegue ameaçar sempre. O jogo está equilibrado. E ainda assim o Wilson, lateral direito, ganha bronca do técnico Ricardo Gomes. Ele quer que ele explore ainda mais os avanços pelo ataque em cima do Jorginho. E sem dúvida, a lateral esquerda é o maior problema hoje do Oswaldo de Oliveira. Tanto é que o Vasco já contratou 2 laterais esquerdos com o campeonato em andamento. O André Silva e o Jorginho Paulista, que foi campeão mundial sub-17 no Egito. Estava no Udinese, começou a carreira no Palmeiras. Recuperação do Jeder, sai jogando para o Vasco. Paulo Miranda. Aí bola longa para o Romário. Corte do Marconi. Você viu o trabalho do Nasa com o Clebson. Vasco vencendo 1-0, gol de Romário. 13º gol dele no Campeonato Brasileiro. Sandoval. A inversão. Juninho Petrolina. Vai passar o Xavier pela direita. Ele trabalhou com o Sandoval de novo. Aí Fernando. É canhoto e bate muito forte de fora da área, hein? Passe lá para o Simval. Jorginho deixa, a bola vai pela linha de fundo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. Mais um jogo encerrado, Ponte Preta 0, gol de Kleber, Atlético Paranaense 1. Vitória importante do Atlético Paranaense, hein? Ponte Preta que vem com uma campanha
de novo, repetindo o ano passado, muito legal no Campeonato Brasileiro, né? Estava invicta em Campinas. Veja aí o Juninho Petrolina. Trabalhando com o Wilson. A marcação é do Jorginho. E a volta do Sandoval. Aí Vitor. Fernando. Vai para a jogada individual. O Juninho, pelo Evelyn, marcou falta do Juninho sobre o Fernando, José Roberto Reit. A impressão que eu tive é que o Juninho empurrou. Vamos acompanhar lá. Ó, braço esquerdo empurrou o jogador do Vitória, tirando-o da jogada. Lá, novamente. Ó, esse é o braço, ó. Mais uma vez o lance. O Vasco não passa do meio do campo já há algum tempo. O domínio do jogo passou para o Vitória. Olha lá o Vitória para fazer a cobrança da falta. Bola passa pela barreira, vai pela linha de fundo. A cobrança foi do Marcos, o zagueiro central do Vitória. Fez 2 gols já nesse Campeonato Brasileiro. Mas errou completamente o chute, né? Agora, José Roberto Reit, naquele lance anterior lá, você encostar com o braço no adversário pode, né? Tocar com o braço. Contanto que não o empurre. Naquele caso ali, o Juninho levou a vantagem, porque com o braço empurrando, tirou o jogador adversário da possibilidade de jogar na bola. Internacional amplia. Serginho Messias. Portuguesa 0, Internacional 2. Bahia 1, Corinthians 0. Jogo em andamento. Começou também às 10 da noite, lá na Fonte Nova. Gol de Marcos Chaves. Já você vai ver. Olha o Juninho aí. Romário livre. E o Euler na direita. A jogada é para o Euler. Vai para cima da marcação do Marconi. Euler botou na frente. Marconi acompanha. E é só tiro de meta. Favorecendo o Vitória. Vamos ao gol do Bahia com o Kleber Machado. O primeiro tempo e toda a segunda etapa. Vem a cobrança de falta do Iraninho da cabeçada. Gol de Marcos Chaves para o Bahia. Bahia também vem fazendo uma campanha legal. O Corinthians vai perdendo o jogo e teve Marcelinho Carioca expulso na partida. Aqui o Vasco com o Juninho Paulista. Pode bater pro gol o Juninho, hein? Engatilhou. Pro Jorginho, a chance. Fez tudo certo o Jorginho. Escolheu o canto, bateu com o lado de dentro do pé. Mas jogou para fora. Tudo legal, né? Mas evidentemente que tem que se preocupar com o goleiro, né? Então tem que botar bem no cantinho mesmo. Agora há pouco, a primeira instrução do Oswaldo de Oliveira pediu para que o Juninho e o Paulo Miranda se empenhem mais na marcação do meio de campo. Fiquem mais atentos. Portuguesa diminui no Canindé, gol de Irênio. Agora a Portuguesa 1, Internacional 2. Os gols no show do intervalo para você. Aqui o Vasco vencendo, Romário balançou a rede. Chegando a 61 gols no ano. Não é brincadeira, não. É um dos artilheiros do ano em todo o mundo, o Romário. Não é normal nem pro baixinho, né? Ele iguala o feito de 97. Sua melhor temporada, seu melhor ano com 61 gols. Vai lá o Juninho, Coelho Marconi. Sobrou pro Romário de cabeça. Jogou no contrapé do goleiro. É uma característica do Romário fazer ali o sinal da cruz depois. Feito nunca alcançado pelo Romário. Juninho Paulista. Aí jogou no Juninho. Passou o Jorginho, o Juninho levou pro pé direito. O chute não foi legal. Logo depois do futebol, as emoções de Aquarela do Brasil. Veja aí o Juninho Paulista. O corte foi do Marcos. O Vitória repetindo a formação da vitória marcante sobre o São Paulo no último sábado. Por 5-1, com uma atuação de gala.
O atacante Vitor, também do Simval, né? Com um gol de bicicleta, um dos gols mais bonitos da temporada. E começou perdendo por 1-0 a vitória, hein? Vem aí. Com o Vitor. Arrumou no Fernando, ele chuta forte com a esquerda, disparou o Fernando, a bola foi pela linha de fundo. Câmera mais em ação, vamos lá. Olha o Romário pedindo. Vai para aqui a bola o Romário, como sempre, né? Olha como ele sai da marcação do Wilson. Essa é a chamada finta, né? E aí a bola chega de pé direito, bola no fundo da rede. Que beleza o Romário. É muito legal. E apesar de estar de costas para a nossa câmera, percebe-se nitidamente que ele não tira o olhar da bola, né? Ele olha a bola vindo para pegar o tempo certo. E aqui vem o Vitória com o Leandro. Esse é o Xavier. 28 minutos do primeiro tempo. Vasco 1-0, esse gol que você viu de novo do Romário. E agora a falta. O Jéder fica mostrando a bola e tal, mas chegou atropelando ali o Juninho Petrolino. Alguma dúvida, Reit? Não, clara falta. 28 minutos e meio, tá lá o Simval. Tá lá o pai da vitória. Tem o cruzamento. Bola voltou no Fernando. Dominou. Arrumou pro Wilson na direita. Corte do Clebson. Bola volta no Fernando, é pressão do Vitória. Veja o Fernando aí. Aí o Leandro, trabalhou no Fernando. Tem o Vitor, é pra ele, Vitor domina. Escorregou, mesmo assim ficou com a bola. Aí foi desarmado pelo Jéder. Esse é o Júnior Baiano. Logo mais no show do intervalo, além dos gols da Super Quarta, no fim de semana você acompanhou o Euler, fez o primeiro gol do Brasil, o atacante do Vasco. Na segunda-feira nasceu o Gabriel. Tá já no show do intervalo, você vai ver como foi essa emoção. Esse aí, ó, do Euler, que tá impedido agora no ataque do Vasco da Gama. Daqui a pouco, no show do intervalo para você. Olha lá o Euler. Estava impedido, José Roberto Reit? Olha, a tomada nós temos aí, a bola agora, esse é o ponto que interessa. Realmente, ele não tem impedimento, porque o zagueiro de lateral esquerdo lá atrás habilita, a jogada era legal. Olha o Euler, cruzamento pro Romário, de cabeça, jogou pela linha de fundo. Calma, meu filho, não vai mais. Foram 10 faltas do Vasco, 9 do Vitória. E mais uma vez o Romário. Observe como ele de novo joga. A gente chama no futebol de contrapé, ou seja, o goleiro na direção contrária do goleiro. Como ele fez no lance anterior, fez de novo. O jogador tem que ter uma noção perfeita do tempo de andamento do goleiro e da bola também. Para poder dar o toque com precisão. E o Ricardo Gomes para o Wilson. Meu filho, não precisa pensar muito. O jogo é por aqui, apontando para o lado direito. Nesse sábado, depois de Supercine, Serginho Groisman agitando a sua noite na estreia de Altas Horas. Olha o Leandro para fazer a cobrança do lateral para o Vitória. Corte do Nasa. Agora voltou lá com o Marconi. Chegou o Jorginho. João Carlos, zagueiro, empata para o Corinthians. Bahia 1, Corinthians também 1. Lá na Fonte Nova. Sandoval e o Jorginho. E a falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pepsi, eu quero é mais. Olha o Vitória com o Leandro. Simval, de novo no Leandro. A linha de fundo na hora do cruzamento não foi legal, não. Vamos ver o gol de empate do Corinthians com o Kleber Machado. Ricardinho, cruzamento para a área, tocou para a área, cruzamento para a área, tocou de cabeça. João Carlos, de cabeça, fazendo 1-1. Aqui o Paulo Miranda. Mas perdeu no primeiro instante, depois teve muita confiança, hein?
que a canela não é o lugar ideal para se dominar uma bola. Ele tenta dominar de canela. Aí não dá certo, né, Noronha? A falta sobre o Juninho. E o Loeblin, o juiz do jogo, agora dá um pito lá no Sandoval. Dá uma bronca no Sandoval. No Simval, perdão. O Simval ficou à frente da bola impedindo uma cobrança rápida. Isso não é permitido. Já já no show do intervalo, você vai ver os gols da Super Quarta. São 8 jogos. Temos 3 ainda com bola rolando. Corinthians e Bahia 1-1. Portuguesa 1, Internacional 2. E aqui Vasco 1, Vitória 0. Olha o Vitor. Encosta o Juninho Petrolina. E a falta. Olha lá o Fernando para fazer a cobrança. A bola já tinha ido, hein? Juninho Paulista chegou pegando só o adversário, José Roberto Reis. Ele pegou e deu aquela raspada, né? E o árbitro em cima marcou só a falta. Fernando vai para a cobrança. Eu repito, ele pega muito forte de pé esquerdo. Ano passado fez 3 gols batendo falta no Campeonato Brasileiro. Olha o Fernando, disparou. Corte do Jéder. Contra-ataque do Vasco com o Romário. A marcação é do Marconi. E a falta do Marconi. O Marconi fica irritado. Bate com as mãos nas pernas. Ele entendeu que a roubada de bola foi limpa. Ele usou o braço direito para pegar a limpa do Romário. E o Romário caiu. Olha lá, esse braço, ó, ele empurra. No momento que ele empurra, parece na câmera lenta que o movimento não é forte. E isso ilude quem tem a experiência do campo, sabe que esse empurrão desloca o jogador. E a falta foi bem marcada. Pelo protesto, recebeu o cartão amarelo merecidamente. Pois é, né? Houve outras faltas mais fortes no jogo e não tem cartão. Aí porque o jeito faz um gesto, o juiz não, a autoridade não pode de jeito nenhum, né? Tem o Vasco aí. Olha o Juninho. Romário tá livre agora. Juninho no Nasa. O corte foi do Marcos. Contra-ataque do Vitória. Veja o Vitor. Recebe na esquerda. Juninho Petrolina se manda. Vem o Vitor. Pra cima da marcação do Paulo Miranda. Esse é o Sandoval. Simval de primeira. Recebeu o Wilson. Jorginho marcando. O Wilson balançou o corpo. Levou legal no fundo. Cruzou para o Simval de cabeça pela linha de fundo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Daqui a pouco, show do intervalo para você, os gols da Super Quarta. O momento marcante da vida de Euler, a estreia na seleção, o nascimento do filhinho Gabriel. Daqui a pouco, no show do intervalo. Veja o trabalho do Juninho Petrolina. Esse é o Sandoval. Devolveu no Petrolina. Aí você viu o que ele fez. E estava limpo, hein? Tinha ninguém pela frente. Depois do gol, o Vasco teve uma chance com o Jorginho. E nada mais, só dá vitória. E a falta do Wilson sobre o Euler. O Euler que não treinou essa semana. Na segunda-feira ele foi liberado para o nascimento do filho Gabriel. E na terça o Oswaldo também deu uma folga para que ele pudesse registrar o filho. Portanto, hoje só que ele está voltando a São Januário depois de jogar pela seleção. São as informações do Vasco com o repórter Eric Faria. O Renato Ribeiro está acompanhando tudo do Vitória. Aí o lateral favorecendo o Vasco aos 36 minutos do primeiro tempo. E a reversão está marcada pelo Loeblin. E um fato estranho, pelo seguinte, ele reverteu, não houve irregularidade nem local equivocado na cobrança. Ele talvez tenha interpretado, já demorou, mas não pode. Tem que cobrar o lateral. Se cobrar correto, tem que seguir. Se ele não tiver de acordo, ele aplica o cartão amarelo, mas a cobrança foi irregular. Veja lá o Juninho Petrolina com o Wilson. E o escanteio favorecendo a equipe do Vitória. A bola foi lá bem em cima do microfone que fica ali para captar os sons, né, os gritos do goleiro. Por isso que você ouviu esse estrondo aí em casa.
E o Vasco tem que tomar uma providência, porque o Wilson está deitando e rolando em cima do Jorginho. Ele e mais alguns companheiros. Aí Juninho Petrolina. A sobra do Wilson. Até o Romário marcando. Aí o Wilson. Jogou no Vitor. Pressão do Vitória. Juninho Petrolina. O Wilson levantou para o Fernando, girou e jogou pela linha de fundo. Agora Sérgio Noronha. Não é pouco para o Vasco, para um time que tem 4 titulares da seleção brasileira, Noronha? Mas o time do Vitória não é ruim, não. É um bom time. Olha aí, o Vasco vai agora dar a bronca no goleiro Marcos. Tem bom toque de bola e o Vasco está cometendo 2 equívocos. O primeiro é deixar o Jorginho no mano a mano com 2, 3 jogadores. O segundo está marcando muito atrás. Está dando muito campo ao Vitória para trocar a bola. Sem falar na diferença de idade. O Jorginho tem 36 anos e o Wilson 25. São 11 anos. Juninho para Romário. Chegou o Marconi para tirar essa bola. E a falta sobre o Euler, cometida pelo Wilson. Os jogadores do Vitória ficam desesperados. O Juninho ameaçou cobrar rapidamente, o que ajudou ali o Loebel, né? Porque os jogadores do Vitória que ameaçavam cercar o juiz, quando o Juninho ameaçou cobrar, eles saíram para o jogo. Foi falta, José Roberto Reis? Foi falta. O jogador foi empurrado e, como você bem descreveu, essa situação aliviou. Talvez até um cartão amarelo pela reclamação. E sim, olha lá. Em cima da jogada. O braço esquerdo do jogador do Vitória foi quem tirou o Juninho da jogada. Aos 38 minutos, falta para o Vasco. Uma boa falta para o Vasco da Gama. Vai lá para fazer a cobrança, Juninho Paulista. O Juninho, o Romário, que tem treinado esse tipo de cobrança desde o Campeonato Estadual. E o Jorginho também fica ali posicionado. Veja lá, falta para o Vasco. Quem vai na cobrança? Vai o Juninho Paulista, bateu no cantinho, foi lá para defender o Paulo Mussi. Contra-ataque do Vitória com Vitor. E aí o Jéder derruba o Vitor, falta sobre o camisa 18 do Vitória. Irênio de novo, empata, Portuguesa 2. Internacional de Porto Alegre também 2, jogo no Canindé em São Paulo. Repare só que a marcação do Vasco é muito recuada. Olha que o Vitória tem campo para tocar a bola, olha aí. Recuperação do Juninho. Aí para Juninho Paulista. O Euler partiu, o Juninho Paulista não tocou. Lance normal, sai jogando a equipe do Vitória. Queria a falta lá o Simval. Mais uma vez o Jéder. São 40 minutos do primeiro tempo. Juninho e Clebson. Esse é o Euler. Calcanhar para o Clebson, botou na frente, que lance lindo. Pode pintar o gol do Clebson, arrumou para o Romário, chegou para cortar o Wilson. Recupera o Vasco, Juninho Paulista. Arrumou para o Clebson, de novo foi lá o Paulo Mussi para ficar com ela. O Clebson teve tudo para fazer o gol. Mas aí o Romário livre, como é que faz para não passar a bola, né? Falta do Jorginho sobre o Juninho Petrolina. Falta do Nasa, perdão. E o cartão amarelo, porque na sequência impediu a cobrança e ainda botou a mão na bola. É isso aí, o cartão foi perfeito. Ele não pode impedir que o jogador adversário cobra a falta. E agora a falta do Juninho Petrolina. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Já já tem um show do intervalo para você. Você vai ver os gols da Super Quarta. Aqui o Vasco apertando. Paulo Miranda no Euler. Já deve ter decidido o Marconi, hein? É garoto, tem só 22 anos, foi revelado no próprio Vitória. Aí o Paulo Miranda. Juninho, de novo Paulo Miranda, devolveu no Juninho, foi muito forte. Esse é o Xavier. Confirmação do cartão amarelo para o Nasa. Juninho Petrolina. Aí começa com o Wilson.
42 minutos do primeiro tempo, 1-0 Vasco, gol de Romário. Jorginho, Nasa, falta do Jorginho em cima do Wilson. Bola veio na fogueira do Nasa para o Jorginho. E aí ele foi na dividida. Segurou, né, Zé Roberto Reit? Segurou, a imagem foi clara e o jogador do Vitória queria um cartão amarelo, que não seria exagero se acontecesse. Vai lá o Fernando para fazer a cobrança da falta. Fernando pega forte com o pé esquerdo. Vem para a bola o Fernando, direto do Márcio. Que saber de segurar essa bola não. A bola voltou no Fernando. Sandoval de novo no Fernando. Aí não tem pé direito, vamos ver o que ele vai fazer. O pé direito é cego, né? Aí não conseguiu fazer o passe. Contra-ataque do Vasco, Juninho Paulista. Euler na esquerda, 4 jogadores do Vitória e o Romário lá na direita. Aí o Euler balançou o corpo. Faz o giro, não dá para chegar à linha de fundo. Um marcando e outro na sobra. E o Loeber entendeu que não houve falta do Xavier sobre o Euler. Marcou só lateral. Reit. O Euler, ele protege a bola e o Xavier tenta chegar nela, não consegue. Quando o Euler sente que não vai conseguir jogar, ele se projeta ao solo e o Loeber corretamente nada marcou. Próximo sábado, o Vasco vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos nos passes errados. 22 do Vasco, 15 do Vitória. Mesmo Vitória estando mais tempo com a posse de bola, hein? É o espaço que o meio de campo do Vasco dá principalmente. E esse buraco aqui do lado esquerdo em cima do Jorginho. Olha o Juninho Paulista. Aí no Romário. Olha o Romário para a marcação do Marconi. Foi para cima. Cruzamento, Clebson. O goleiro Paulo Mussi defende. O Romário dominou. Aí o passe saiu perfeito para o Clebson. Juninho Petrolina. Botou na frente. E aí é só tiro de meta. Favorecendo o Vasco da Gama. Sérgio Noronha, vitória parcial do Vasco. Esse placar é justo, Noronha, de vitória do Vasco? Olha, o Vitória esteve perto do empate por várias vezes. O Vasco, eu já disse, marca mal, porque marca muito recuado, meio de campo muito atrás. E deixa um buraco do lado esquerdo da sua defesa, onde o Jorginho fica sozinho, com outras vezes 2, 3. Olha aí. Vai saindo lá o Márcio. Teremos 1 minuto de acréscimo. Juninho Petrolina. E a falta sobre ele. 45 minutos. 15 segundos é o minuto final para você. Daqui a pouco, show do intervalo, os gols. O nascimento do filhinho do Euler. Você acompanhou no fim de semana? Como foi? Já no show do intervalo. Olha o Sandoval. Arrumou para o Leandro. Disparou, jogou pela linha de fundo. José Roberto Reit e o Alfredo Loeblin no primeiro tempo. Bom esse primeiro tempo do Alfredo Loeblin. Em cima, marcando com correção as infrações. Colaboram as equipes do Vitória e Vasco, porque não dão pontapé, são equipes disciplinadas. Os cartões amarelos até chamou atenção com relação à reclamação do Marconi. E isso eu acho fundamental no árbitro. Ele até pode se equivocar numa interpretação técnica, até tolerar alguma coisa porque não viu. Mas o gesto, a indisciplina, se ele não coibir, ele perde a autoridade. E aí o árbitro se descontrola em campo. Muito bom esse primeiro tempo. A vitória do Fluminense, a vitória do São Paulo, o empate, por enquanto, do Corinthians, o empate de Português e Inter. Já os gols no show do intervalo, que começa agora, porque termina o primeiro tempo em São Januário. E nós começamos com os repórteres da Globo, Eric Faria e o Renato Ribeiro. Chegar aqui no Romário. Romário, você bateu o teu recorde, conseguiu. E o que você está achando da atuação do Vasco? Está satisfeito, apesar da vitória? Pelo gol, um gol importante, a gente saiu na frente aí. Mas a gente tem que acordar alguns momentos desse primeiro tempo. A gente jogou o tempo todo, muito tempo lá atrás, e eles cresceram. Eu espero que agora o Oswaldo tenha visto isso, né? E o time vai sair mais. Obrigado, Romário. Renato Ribeiro. Com o técnico Ricardo Gomes. Ricardo, o Vitória pressionou bastante, principalmente pelo lado direito. Por ali o caminho para o gol do empate? Mas sem se desguardar muito, porque os contra-ataques são perigosíssimos. E eles estão exatamente... tempo. Diz um pouquinho aí do Fábio para a torcida do Vasco. Fábio é um goleiro, apesar da pouca idade,
um goleiro já com uma experiência muito grande, já que atuou muito tempo em seleções amadoras do Brasil. Inclusive, o último Mundial de Júnior, ele foi o goleiro titular. Então, por isso está dentro do Vasco da Gama. O goleiro tem que estar pronto para tudo. Está treinando, está treinado, inclusive treinou hoje de manhã. E essa situação de emergência vai entrar. Espero que dê tudo certo. Obrigado, Paulo César. Agora o Fábio recebeu um parabéns aqui, boa sorte do Romário, que é simplesmente o melhor jogador do Vasco. Está estreando com força. Nós ficamos devendo um gol da Portuguesa, um dos 2 gols do Irene. Vamos ver. Vamos lá. Aí você está revendo o gol de empate do Irênio, de pé direito. Esse gol que nós já tínhamos mostrado, né? Foi exatamente o gol de empate do Irênio lá no Canindé. Está 2-2 o jogo. Internacional e Portuguesa. Boa sorte aí para o garoto Fábio. Conversa ali com o Paulo César Guzmão, preparador de goleiros do Vasco. E num dia inusitado, né? Vai fazer a estreia com 2 contusões seguidas. A do Elton, que sentiu o joelho no vestiário, e do Márcio, que se contundiu na coxa. Uma contusão muscular há pouco no primeiro tempo. Vamos então para o início do segundo tempo. Autoriza Alfredo Loeblin, bola rolando para Vasco da Gama. 1 gol de Romário, 0 para o Vitória. Aí o Juninho. Apenas 3 jogos, portanto, em andamento. Portuguesa e Inter 2-2, Vitória e Bahia, Bahia e Corinthians 1-1, e aqui Vasco e Vitória 1-0, Vasco, gol do Romário. Olha o Juninho, ele pega forte, de fora da área, experimentou e jogou pela linha de fundo. Logo depois do futebol, as emoções de Aquarela do Brasil. É o comecinho do segundo tempo, você acompanhando mais uma super quarta na tela da Globo. E o time do Vitória veio com a mesma equipe do primeiro tempo. E o Vasco com a modificação no gol. Vai saindo lá o goleiro Paulo Mussi. Daqui a pouco a gente vai confirmar para você os resultados dos jogos já encerrados desta quarta-feira. Resultados importantes, a primeira derrota da Ponte Preta em Campinas. A vitória que vale para o São Paulo a liderança, pelo menos temporária. Que amanhã o Cruzeiro enfrenta o Juventude. Se vencer no Mineirão, volta a ser o Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro. E aí a falta do Jorginho sobre o Wilson. Vai lá o Fernando para fazer a cobrança da falta. Vem o Fernando, fez o levantamento. A primeira participação do garoto Fábio. Aí Júnior Baiano. Olha o Júnior Baiano, vai para a jogada de ataque. Juninho Paulista. Romário foi para a área. Jogou com o Euler. De novo no Juninho Paulista. Júnior Baiano está dando uma de centroavante, olha lá. Recebeu. Arruma para o Juninho. Tentou no Romário. E a defesa do goleiro. O Júnior Baiano foi lá curtir uma de atacante e deu resultado. O Vasco que fez 1-0 com 3 minutos no primeiro tempo. E depois ficou defendendo o tempo todo. Só jogando nos contra-ataques. Foi pressão do Vitória no primeiro tempo. Vamos ver qual vai ser o comportamento dos times neste segundo tempo. Luiz, e apesar da confiança do Paulo César, há um cuidado com o Fábio, tanto que o Paulo César veio para trás do gol onde o Fábio está, para ficar orientando ele, bem pertinho ali. Como o Vasco está sem goleiro reserva, é o Nasa, quer dizer então, Eric, o homem indicado em caso de problema com o Fábio? Exatamente, se houver algum problema com o Fábio, o Nasa terá que ir para o gol. Aí o Juninho pro Jorginho. Botou na frente a falta. Chegou o Wilson. Já está punido com o cartão amarelo. Pegou legal o Jorginho, hein? No momento em que o Jorginho tocou a bola rápido, o Wilson, olha lá, chega atrasado num carrinho que eu não gosto, condeno permanentemente esse tipo de jogada. Olha lá, novamente, ó, com a perna direita ele derruba o Jorginho e o cartão aplicado com correção.
Terceiro cartão para o time do Vitória, exatamente para o lateral direito, para os dois zagueiros de área. Você vê o Paulo César Guzmão, que está lá atrás do gol do Vasco, orientando o jovem goleiro Fábio, que está estreando no gol do Vasco da Gama. Uma circunstância especial, né? Os dois outros goleiros se machucaram. E aí o Paulo Múcio orientando a barreira. Em a cobrança, Juninho disparou. E a bola foi pela linha de fundo. Vou filmar para você os resultados dos jogos já encerrados do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Fluminense 1, Grêmio 0. Vitória do Fluminense, gol do Magno Alves. São Paulo 3, Curitiba 2, também encerrado no Morumbi. Palmeiras e América de Minas 0-0 em São Paulo. Ponte Preta 0, Atlético Paranaense 1 em Campinas. Atlético Mineiro 3, Guarani 0 no Mineirão. Os jogos com o resultado final. O Cruzeiro joga amanhã. Se vencer o Juventude no Mineirão, volta à liderança do campeonato. Cruzeiro que vai enfrentar o Fluminense no próximo domingo no Maracanã. Um outro grande jogo, hein? Olha o Euler. Jogou no Juninho Paulista. Foi para a área, tentou um chapéu. Fez uma jogada ali de efeito, bonita, mas pouco produtiva. Mais uma falta sobre o Jorginho. São os primeiros 5 minutos do segundo tempo. Bola rolando para Bahia 1, Corinthians também 1. Portuguesa e Internacional 2-2. E aqui a vitória do Vasco. Simval. Pegou forte o Simval, o Juninho, hein? E uma jogada, uma entrada por trás, um pontapé por trás. Não tem necessidade. O cartão amarelo tinha que ter saído nessa situação. E a equipe do Vitória é uma boa equipe, uma equipe disciplinada. Não é para isso. E o Simval que não tem um histórico de jogadas violentas, né? Olha o Juninho. Levou para o pé esquerdo. Arrumou no Romário. Juninho. Na esquerda para Euler. Tentou o chute de pé esquerdo. A bola foi pela linha de fundo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. E logo depois do futebol, as emoções de Aquarela do Brasil. Agora foi a vez do Simval ficar reclamando. E o Loeblin marcou falta do Simval. Tem o Vasco lá com o Euler. Romário está na área. Juninho Paulista faz a aproximação. Euler levou bem. Tentou por cobertura. Na trave, voltou. Olha a bola do Juninho. Gol do Vasco. Juninho Paulista, número 10. O Euler colocou essa bola por cobertura. Ela explodiu na trave. E aí no rebote, de esquerda, o Juninho Paulista mandou para o fundo da rede. 7 minutos do segundo tempo. Que bola do Euler. E aí inapelável, sem condições de defesa para o Paulo Mussi. Juninho Paulista, segundo dele no Campeonato Brasileiro. Vasco 2, Vitória 0 em São Januário. Pois é, Noronha. Como no primeiro tempo, o Vasco, no princípio, foi para cima e deu resultado. A vantagem de ter alguns jogadores capazes de decidir um jogo, uma jogada isolada. Essa é a grande vantagem do Vasco. Olha aí. Vem o Juninho de... Arrumou com o Nasa. Romário. Juninho. Recuperação de Leandro. Sandoval botou na frente. Veja a marcação do Jorginho, do Euler. Paulo Miranda. Mas o jogo está parado. O Alfredo dos Santos do Eber está marcando falta, favorecendo o time do Vitória. São 8 minutos do segundo tempo. Romário e Juninho Paulista, Vasco 2-0. Aí Juninho Petrolina. O corte foi do Jeder.
Juninho Paulista. Romário. Vamos ver. Botou na frente para arrancada em cima do Marconi. Romário vai continuar lá na briga. Pela bola, evidentemente. Mas o Marconi sai jogando legal. Garoto com personalidade. Dominou a jogada, cabeça erguida, é isso. Veja aí o Marconi. Simval. Vitor, que corte em cima do Júnior Baiano. Vitor levou para o pé direito, arrumou para o Petrolina, mandou a bomba pela linha de fundo. Disparou legal, mas sem direção. Torcida do Vasco gritando: "A é Cele Vasco". Principalmente depois da convocação dos 4 jogadores de frente do Vasco para a seleção brasileira. Uma vitória sobre a Venezuela por 6-0. Aí o Leandro. O corte foi do Nasa. E aí o Euler. Protegeu legal. Recuperação do Xavier. Esse é o Leandro. Veja o trabalho do Vitória. O Vasco vai vencendo por 2-0. Romário, que já é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez o 13º dele hoje. Dil, do Goiás, tem 14, é o artilheiro. Veja lá o Wilson. Juninho Petrolina. Arrumou no Sandoval. Vitor e o Jéder na antecipação. Euler no Juninho Paulista. Vamos ver o contra-ataque do Vasco na velocidade do Juninho Paulista. Romário se manda para a área, marcado por 2 jogadores do Vitória. Juninho tem o Euler. Tentou pro Euler, a bola voltou no Juninho. Pode bater de pé direito. Juninho jogou para fora. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Banco Itaú. O Itaú tem tudo. Só falta você. O Vasco, que fez 63 gols em São Januário na temporada de 2000, 30 foram marcados pelo Romário. 48% dos gols do Vasco em São Januário foram marcados pelo Romário. São os números realmente impressionantes do Romário, né? 754 gols na carreira. Mas ele disse aí, antes do jogo, que vai fazer uma recontagem dos gols. Veja como ele dá importância a cada gol, né? Olha a bobagem aí, recuperação do Vitória. Simval, a chance para diminuir. Simval bateu. Gol do Vitória! E é de Simval, número 9. Na bobagem da defesa do Vasco. O ataque do Vitória se aproveita. Simval bota na frente, aí artilheiro. Na saída do goleiro Fábio. De pé direito disparou e balançou a rede vascaína. 12 do segundo tempo, Simval. 6º dele no Campeonato Brasileiro. 2 para o Vasco, 1 para o Vitória. E já Tássio, camisa 17 no Vitória, cabeça de área. Aí o Clebson. Pois é, Sérgio Noronha, o Vitória, que todo mundo sabe, tem um time competitivo, diminui com 12 minutos do segundo tempo, muito jogo pela frente. Vai receber o presente do Jéder, né? Presentaço. Entregou a bola no momento que o time do Vasco estava saindo para o contra-ataque, e aí foi fatal. Não pode cometer esse tipo de erro. O zagueiro que está começando, rebate a bola, né? Veja aí o Leandro. Faz o levantamento lá para o Simval. Vai chegando o Jéder. Depois do gol do Vitória, foi visível a preocupação de todos. Vai, Luiz. De novo o Jéder ficou, o Vitor briga. E o corte foi do Jorginho. Eu dizia que foi visível a preocupação de todos com o erro do Jéder, todos tentando levantar o moral dele. Olha o Juninho Paulista, Romário passou. Juninho tentou o toque para o Romário. E o Tássio, camisa 17, vai entrar no lugar do Wilson. Vai entrar, portanto, o jogador de meio de campo no lugar do lateral direito do Vitória, que vem aí com o Simval. Esse é o Sandoval. Tem liberdade lá o Juninho Petrolino. Joga pela direita de ataque do Vitória. Olha a Petrolina. Foi no fundo, cruzamento. Bola sobra com o Simval.
Corte foi do Clebson. Esse é o Fernando. Sandoval jogando no Simval. Devolveu para o Sandoval. Clebson foi lá. Aí dominou legal. Está jogando com o Juninho. Romário está lá. Pedindo a bola. Levantando o braço esquerdo. Esse é Paulo Miranda. Juninho Paulista com o Jorginho. Aí o Euler. Vai para a jogada individual o Euler. Arrumou no Juninho. Pode bater de pé direito o Juninho. Disparou, a bola foi pela linha de fundo. A gente viu duas vezes o segundo gol da Portuguesa. Estamos devendo o primeiro. Então vamos lá. Vou mostrar para você o primeiro gol da Portuguesa no jogo contra o Internacional de Porto Alegre. O jogo estava 2-0 para o Inter. Aí Irênio com a esquerda. É um pé bom, que é a perna boa. Mandando para o fundo da rede os dois gols de fora da área, né? O primeiro de esquerda, o segundo com a direita. O jogo está 2-2 lá no Canindé, em andamento. Aqui 2-1 para o Vasco, vem o Vitória. Júnior Baiano chegou pegando, hein? O Vitor já se levantou, tá tudo bem com o atacante do Vitória. E aí a saída do Fábio. E o Ricardo gritando, homens do banco de reservas do Vitória pedindo cartão lá para o Júnior Baiano. Aí tinha que sair, mesmo com a vantagem que aconteceu pro Vitória, que seguiu com a jogada. O Júnior Baiano na paralisação tem que ser divertido, porque ele foi intencionalmente sobre o adversário. Olha o lance de novo. Vê que ele olha, daqui de cima percebemos nitidamente. Ele olhou que ia atingir o adversário e fez. Falta desnecessária, né? Não tem nenhum motivo para esse tipo de falta. E o Tássio, camisa 17, já está em campo. Júnior Baiano marcando lá o Leandro. Saiu bem lá o Fábio para fazer a defesa. São 15 minutos de partida no segundo tempo. O Ricardo Gomes mexe no time pela primeira vez. Sérgio Noronha faz entrar um homem de meio de campo, que é o Tássio, sai um lateral. Essa é a mudança que ele faz. E a vítima vai ser o Jorginho, olha lá, onde está feita a jogada. O Júnior Baiano jogando para escanteio, favorecendo o Vitória. Tá cheio de gás o Tássio, né? Entrou no jogo, tá gritando com os companheiros. Vai lá o Juninho Petrolina para fazer a cobrança do escanteio. Você vê lá o goleiro Fábio e aí o Simval. O Simval tá colado com o goleiro. Agora o Nasa vai lá atrapalhar, ficar entre os dois. Aí vem a cobrança do Petrolina. Paulo Miranda, o corte não foi muito legal. Petrolina arrumando no Vitor, devolveu no Petrolina, mas o impedimento está marcado. Olha que tocou o Vitor para o Juninho Petrolina. O assistente flagrou lá o impedimento nesse lance, José Roberto Reit. Olha, nesse momento o jogador já estava adiantado. E aí, ó, nesse momento, ó. E o impedimento foi marcado. Pequena diferença, mas estava adiantado. Nesse sábado, depois de Supercine, Serginho Groisman agitando a sua noite na estreia de Altas Horas. Próximo sábado, o Vasco vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Você vai ver ao vivo na Globo. Edmundo de um lado, Romário do outro. Aí o Júnior Baiano. Esse é o Tássio. Ele tem 20 anos e veio do Venezia, da Itália. Jogando com o Juninho Petrolina, que agora definitivamente é ponta direita. Olha lá, vai pra cima do Jorginho. E o escanteio. Como disse o Noronha, o jogo é lá. Quer dizer, o Ricardo Gomes tentou botar talvez o seu homem mais veloz, né, Noronha? Claro, em cima do Jorginho. Vai jogar no cansaço do Jorginho, como fez no primeiro tempo. E o Vasco, com o gol que tomou, inesperado, tomou uma ducha também. O time diminuiu o ritmo. Vai lá o Juninho Petrolina na cobrança do escanteio. O Simval tá na área. Também o Marcos, hein? Zagueiro grande. Olha o Marconi. E o Loeber está marcando falta do Marconi sobre o Gerber. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pepsi, Pepsi, eu quero é mais. E o Vasco está mexendo justamente onde o Sérgio Noronha alertou. Está saindo Jorginho, camisa 2,
Entrando o 13, André Silva. O André Silva que foi contratado ao longo do campeonato. Ele estava no Atlético Mineiro, é lateral esquerdo e começou a carreira no Botafogo. Bom, agora entra um jogador da posição e descansado lá para marcar o Juninho Petrolina. Sobretudo bem mais jovem. Veja o Júnior Baiano. Esse é o Paulo Miranda. Contra-ataque do Vasco com o Juninho. Romário fica na esquerda. Aí a confirmação da substituição. Bola pro Romário em profundidade. Vai o Romário. Chegou o Romário. A marcação do Marcos sobre o Romário. Os jogadores do Vasco ficam na expectativa de um pênalti, mas o Loeber ele mandou prosseguir o jogo. Juninho Petrolina. Aí o jogo do Vitória. Vai para cima da marcação do André Silva. Faz o levantamento. A bola sobrou com o Simval. Hora do domínio. A bola saiu do alcance do Simval. Com relação à idade do André Silva, ele tem 27 anos. O Jorginho, 36. Portanto, são 9 anos de diferença. E o Juninho Petrolina, 26. Esse é o Leandro. Recuperação do Tássio sobre o Juninho Paulista. E a lateral favorecendo o Vitória. Linha direta amanhã, depois de Laços de Família. Aí a falta favorecendo o Vasco da Gama. Nas finalizações, 17 do Vasco, 15 do Vitória. 4 do Juninho, 4 do Romário. Lance do Marcos com o Romário. Foi empurrão, foi limpo. Como é que você interpretou, Reit? Olha, o Marcos deixa a bola, vai sobre o Romário. A dúvida que eu tenho é se o braço estava aberto ou foi com o ombro. Se foi com o ombro, o árbitro deveria punir com tiro livre indireto, ó. Aqui, ó. Olha lá. O ombro dele, o braço acompanha. Tá? Então o árbitro teria que punir um tiro livre indireto aonde houve contato. Porque o jogador do Vitória abandonou a bola e foi sobre o jogador vascaíno, no caso o Romário. Aí o Vasco com o André Silva. Veja a marcação do Petrolina. O Alfredo dos Santos do Evelyn. Ou vai marcar o lateral favorecendo o Vitória, até mesmo falta, não. Só lateral para a Vitória. Sandoval recomeçando com o Marcos. Aí Leandro. Marcado a distância ali pelo Clebson. Esse é o Vitor. Trabalha com o Tássio. Juninho Petrolina. Aí o André Silva na marcação do Juninho Petrolina. 2 para o Vasco, 1 para o Vitória. Veja o Petrolina. Foi Nasa, saiu na marcação. E o lateral favorece o time do Vasco da Gama. Logo depois do futebol, as emoções de Aquarela do Brasil. Outro passe errado, hein? Para do André Silva. Silva arrumou para o Vitor no comando. O Vitor tentou, talvez, jogando o corpo para frente para alcançar essa bola. Por muito pouco, veja ali. O Cleberson na marcação. O Vitor não fez nenhum tipo de reclamação, não. Agora a torcida do Vasco começa a pedir Pedrinho, que está no banco de reservas. Além do Pedrinho, tem o Viola também, que é uma boa opção de ataque. Recuperação lá do Juninho Petrolina. Simval e Vitor, cruzamento para o Simval, a bola passou, olha o Vitor Clebson. O Vitor ia ficar com um gol limpo, livre à sua frente. Olha o Vitor. Fernando. Sandoval. Botou na frente o Sandoval. Foi com habilidade, o goleiro saiu, ele ganhou, mas a bola foi pela linha de fundo. Sandoval fica pedindo lá um escanteio. Câmera mais em ação, vamos lá. Quando você revê o lance do Sandoval. Aí, câmera mais pra você. Olha o Euler. Olha o toque pro cobertura, que é sempre muito bonito, né? Onde vai bater essa bola? O goleiro fica acompanhando, a bola bate na trave, volta. O Juninho vem como um foguete. Estufa a rede legal, o Juninho.
Esse foi o segundo gol do Vasco. Vitória já diminuiu. 23 minutos, o jogo está 2-1 para o Vasco. Ó, Luiz, pedido feito, pedido atendido. Vai entrar Pedrinho, camisa número 7, no lugar de Paulo Miranda, camisa 17. Aí o Pedrinho já pronto para entrar. Sandoval. Botou na frente o Sandoval. E o Jéder acompanhou, usou o corpo e saiu jogando. Recuperação do Vitória com o Fernando. Simval devolveu no Fernando de pé direito. Jogou pela linha de fundo. Nós vimos há pouco o segundo gol do Vasco. Vamos ver o gol do Vitória? Como foi? Câmera mais, vamos lá. Gol do Vitória para você. Vitória diminuiu, o Vasco vencia por 2-0. E aí o Jéder. Olha o que faz o Jéder. Olha o presente que ele dá. E aí o Simval é artilheiro. Com força. Finalização correta para o fundo da rede. O sexto do Simval no Campeonato Brasileiro. O Vasco está conseguindo acertar nem a saída de bola, hein? Por pouco não entregou essa bola, não devolveu para o Vitória. Aí Juninho. Romário pelo comando. Juninho, bonito lance, disparou. Que lance lindo do Juninho. Fez tudo certo. Primeiro o corte, o drible. Aí ele bate com o lado de dentro do pé. Que beleza de lance. Ali o Paulo Miranda e o Mauro Galvão. Vai completar 39 anos o Mauro Galvão. E a mudança, Pedrinho, número 7, saindo Paulo Miranda, Sérgio Noronha. Em tese, um jogador com características até mais ofensivas no time do Vasco. E para melhorar a qualidade do passe do Vasco. O Vasco está errando muitos passes, olha aí. Está impedido lá o Leandro. Com essa substituição, o Juninho, número 31, passa a exercer a função de segundo homem de meio de campo. Uma função que ele não gosta muito, mas como é uma emergência. Alguma dúvida nesse impedimento, José Roberto Reit? Indiscutível, perfeito. Logo depois do futebol, as emoções de Aquarela do Brasil. Continua 1 para o Bahia, 1 para o Corinthians na Fonte Nova. Mas cerrados, 28 do Vasco, 24 do Vitória. Paulo Miranda errou 5. E Juninho Petrolina, 8. Esse que está sofrendo. Não, esse aí é o Vitor. Sofreu a falta lá na ponta direita de ataque. Então acertei nas causas da saída do Paulo Miranda, né? Foi quem mais errou o passe. Aí a falta para o Vitória. O Fernando vai lá para fazer a cobrança. O Vitória é um time guerreiro, hein? Perdia por 2-0, diminuiu. Olha o Fernando. Saiu lá para fazer a defesa. O Fábio. Ia jogar o Elton. O Elton sentiu o joelho no vestiário. Começou jogando o Márcio. Se contundiu, uma contusão muscular. Está jogando o Fábio. E aí a bola para o Juninho. E será que o Fábio repete a história do Rogério, goleiro do São Paulo hoje na seleção? Ele era o terceiro goleiro no São Paulo, nos contou essa história agora no avião. Lesionou-se o primeiro, o segundo, e ele entrou e não mais saiu do time de São Paulo. Assim é a vida, né, Zé Roberto Reit? As oportunidades aparecem. E naturalmente que ele não está aí por acaso. Se está no Vasco é porque tem competência, porque tem história. Edson Pelé vira Portuguesa 3, Internacional 2. Surgiu esse garoto no jogo contra o Corinthians, fez 2 gols da Portuguesa na vitória por 3-1. Mostrou muita habilidade e hoje volta a marcar, hein? Portuguesa virando, estava 2-0 para o Inter. O torcedor do Inter deve estar com a cabeça inchada, 2 viradas assim seguidas, né? Vencia o Grenal por 1-0 no sábado, perdeu e vai perdendo hoje no Canindé. Olha aí o Nasa. Jogando para André Silva. Entrando no jogo o Pedrinho, recebendo. Aí o Compoli, tudo pela linha de lado o Pedrinho. Mas o Loeb, ele marcou falta no Pedrinho. O Mário continua gritando com o time. Agora sim é só lateral. Aí o Ricardo Gomes, 35 anos. Uma carreira inteira no Fluminense, no futebol brasileiro, e depois no futebol europeu, o Paris Saint-Germain, especialmente. Jogou também no Benfica de Portugal.
Olha o Juninho. Começou como técnico no Paris Saint-Germain. Recuperação do Vitória, hein? Olha o Simval. Vitor na esquerda. A bola é para ele. Olha o Vitor. Leandro passou pedindo. Vitor clareou para o pé direito. Mas jogou pela linha de fundo. Vamos ver o gol da virada da Portuguesa? Vamos lá. Canindé na tela da Globo para você. Vem a Portuguesa, lançamento para o Edson Pelé. Domina bonito no peito e na saída do goleiro manda para o fundo da rede. Foi comemorar com a torcida. Virada da Lusa 3-2 em cima do Internacional. E o Loebner agora vai chamar a atenção do Fábio e vai puni-lo com o cartão amarelo. Já havia acontecido no primeiro tempo com o Márcio, agora com o Fábio, essa demora na cobrança do tiro de meta. O árbitro foi lá, independente de quem seja, a reincidência, né? A continuidade na infração. No caso, o Fábio pagou o cartão. Aí vem o Vasco. Pedrinho, jogada de habilidade do Pedrinho. Arrumou no Euler. André Silva, cruzamento para o Romário. Dominou, botou na frente o Romário. Aí o Leandro chegou só na bola, jogou pela linha de fundo, a escanteio. Na hora que o Romário dominou a bola, o toque foi muito forte para frente. Escanteio já cobrado. Romário de novo. Juninho. Veja o Marconi. E foi lá o Paulo Mussi. O torcedor fica pedindo falta. Bola recuada não foi. Foi sem intenção, né, Reit? Sem intenção nenhuma. Ele tentou cortar a bola. O goleiro foi lá e tinha essa possibilidade de jogar e jogou. Nada a marcar. Você viu que reposição de bola legal do Paulo Mussi, né? Botou o Sandoval lá no campo de ataque. Reposição com a mão do goleiro do Vitória. Aí a falta sobre o Euler. Já cobrada. Vem o Vasco. Pedrinho. Euler. Que lance de velocidade do Euler. Vai para a área, olha o Euler. Arrumou para o Juninho. Chegou o Leandro para cortar. Que lance do Euler, hein? E o Leandro ficou na dúvida ali entre o Juninho e o Romário. Olha só aonde ficou o Leandro. Olha o Juninho de longe. Bateu para a defesa do goleiro Paulo Mussi. E logo depois do futebol, as emoções de Aquarela do Brasil. Continua 1 para o Bahia, 1 para o Corinthians na Fonte Nova, em Salvador. E Portuguesa 3, Internacional 2 no Canindé. Aqui Vasco 2, Vitória 1. Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0, gol do Magno Alves. O Grêmio por 1-0. Olha o Vasco aí. Cruzeiro e Fluminense é o jogo do domingo. Que jogo, hein? Cruzeiro joga amanhã, pode voltar à liderança. Vitória do Fluminense, portanto, vitória importante do Fluminense, que está na luta pela classificação, chegando aos 25 pontos. Daqui a pouco, Felipe, camisa 23, atacante no lugar de Vitor no Vitória. E a falta sobre o Simval. E os trabalhistas de centro-esquerda estariam no plano de retirada de colonos israelenses da faixa de Gaza. Pedrinho. Bola pro Romário, foi lá o Marconi. Aí o Juninho. Romário na esquerda, Euler, Juninho também. Veja o Juninho Paulista já recebe, trabalhando com o Pedrinho. Arrumou o Nasa para o Juninho. Tentou arrumar no Pedrinho, de primeira para o Euler. Que bola, que toque. Vai para cima do Xavier, levou, foi para a linha de fundo. Romário pedindo, cruzou. Bola voltou no Pedrinho. Levantou para o Romário. Marconi tirou legal. Bola voltou no Romário. Juninho, arrumou no Euler. Pedrinho, levou para a esquerda, disparou e o escanteio. Vai acontecer aí a modificação. A equipe do Vitória vai entrar o Felipe. Felipe tem 22 anos, foi revelado no Passo Fundo do Rio Grande do Sul.
Escanteio para o Vasco, vem a cobrança. Olha o Juninho, domina. Levantou para o Romário, não alcança. Saiu, portanto, o Vitor, número 18, entrando o Felipe, número 23. Aí o Simval. Felipe, 23, no lugar do Vitor, 18. E aí a falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Juninho Paulista. 35 minutos do segundo tempo. O Vasco vai chegando a 28 pontos no campeonato. Vai dividir a vice-liderança com o Cruzeiro. E aí a falta sobre Pedrinho. A entrada do Pedrinho resolveu a parada do Vasco, Noronha. Melhorou muito, mas muito mesmo o toque de bola, a precisão do passe. O Vasco até acordou para o jogo. Juninho Paulista, o Juninho e também o Pedrinho. Ali posicionados para a cobrança da falta. A falta é boa para o Pedrinho, para o Juninho. Bate com o pé direito, bate muito forte, já fez gols importantes na história do Vasco dali. Olha lá o Juninho para a cobrança. Olha o Juninho, disparou. Paulo Musso não quis defender, voltou no Júnior Baiano no chute, um chute difícil, hein? É um sem pulo difícil de acertar, né? Aí está o Jéder fazendo a proteção para a saída lá do goleiro Fábio do Vasco da Gama. No próximo sábado, na Vila Belmiro, Santos e Vasco da Gama. E no próximo sábado, você vai poder participar pela internet. Endereço da Rede Globo, você sabe? www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. Aí na sua tela. A pergunta para você responder. No Campeonato Brasileiro, quem está jogando melhor? Edmundo ou Romário? É o duelo do próximo sábado. Além do duelo pela classificação, os dois times que lutam pela classificação no campeonato, Edmundo e Romário. Eles que vêm depois de praticamente um ano de muitas discussões, desentendimentos, agora cada um de um lado. E sábado você vai ver. E o Jean faz 2 para o Bahia, 1 para o Corinthians na Fonte Nova. Situação difícil do Corinthians, que demitiu o Oswaldo Avarez e contratou o Candinho. Hoje, Valdir Joaquim de Moraes, que não é mais preparador de goleiros, né? É uma espécie de supervisor, de comandante, coordenador, está lá dirigindo o time. Mais do que tudo, um grande conselheiro, né, dos treinadores, o Valdir Joaquim de Moraes. Está lá comandando o Corinthians, vai perdendo para o Bahia por 2-1. Vitória importante do Bahia, que vai chegando a 26 pontos o Bahia, hein? Daqui a pouco, a terceira substituição do Vitória, Leilton, camisa 16, no lugar de Leandro. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Aqui vem o Vasco com o Juninho. O Romário na disputa de bola com o Marcos. O Loeber ficou acompanhando. Aliás, era o Xavier que estava na jogada. Não era o Marcos, não. Olha lá, é o Xavier, ó. Veja como ele abraça o Romário, José Roberto Reis. Ele abraçou o Romário, fez a falta. E o Xavier, ele já numa cobrança de uma jogada, tendo uma jogada dentro da área do Vitória, ele saiu para a linha de fundo para deixar o ataque do Vasco impedido. Não pode. Ele não tem esse poder. A jogada seguiria e já é a terceira infração que ele comete perto da próxima área do Vitória e de bobeira, né? A falta para o Vasco da Gama, tá lá o Juninho Paulista. Foi marcado pelo Simval. E o lateral esquerdo, Leilton, camisa 16, já está em campo. A inversão errada do Nasa. O Pedrinho melhora o passe, mas o Nasa não tem jeito. E aí o lateral favorecendo o Vasco da Gama. Vamos ao gol do Bahia, Kleber Machado. Não quer nem pensar em tomar o gol. E ela vem perigosamente para dentro da área, vai Maurício! Gol!
Que gol do Jean, hein? A dividida lá com o Maurício. E não cometeu o jogo perigoso. Ele tocou a bola rapidamente antes do Maurício chegar. Aí é 2-1. Vai lá o Juninho Petrolina. Chegou o André, deu sorte. A bola tocou no Juninho Petrolina e foi pela linha de fundo. Salvador, evidentemente, está feliz pelo Bahia, triste pelo Vitória, mas o futebol baiano vem fazendo uma campanha legal no Campeonato Brasileiro. O Vasco errou 32 passes, dos quais 9 foram distribuídos entre Paulo Miranda e Nasa. 5 do Paulo Miranda, 4 do Nasa. O Paulo Miranda já saiu, o Nasa continua aí. E nesse sábado, depois de Supercine, Serginho Groisman agitando a sua noite na estreia de Altas Horas. Aí o Tássio arrumando com o Juninho Petrolina. Levou o Petrolina, virou na esquerda, boa bola no Felipe, trouxe para o pé direito, não deu para o chute, driblou na asa, agora sim disparou e a bola tocou no Jéder. Mais uma vez o Marconi. Fernando, Felipe. E a falta do Júnior Baiano sobre o Felipe. É a 51ª falta do Júnior Baiano. Cartão amarelo recebeu agora nessa jogada. E para um jogo em que as duas equipes são de alta qualidade. A equipe do Vasco e a equipe do Vitória. Estou estranhando 51 faltas nesse jogo. Eu acho demais. É um nível para Vasco e Vitória, o número de faltas extremamente alto. 24 do Vasco, 27 do Vitória. Nas faltas cometidas. E a falta para o Simval, hein? Fernando também está ali posicionado. Fernando é canhoto. O Simval, destro. Não é lá a especialidade dele, mas o Fernando também está posicionado. Vai o Simval para a bola. Saiu mais ou menos uns 3 metros para a lateral e não pela linha de fundo. Realmente não é a especialidade dele, não. Linha direta, amanhã, depois de Laços de Família. Cartão amarelo para Júnior Baiano. Jogada do Xavier, a recuperação do Juninho. Aí o André Silva. Pedrinho. Tentou passe longo lá para o Euler, mas sem direção. Valeu lá do esforço. O Euler para pegar essa bola não podia ser o filho do vento, era o filho do vendaval. Muito veloz. Taílson foi lá, não quis deixar a bola sair não. Já recomeçou. E ali a reação do Simval quando ele bateu a falta, né? Ficou indignado com ele mesmo. Também pudera, né, Simval? Veja aí o desespero do Ricardo Gomes, o Vitória. Depois de vencer o São Paulo por 5-1, aí ficando aí nos 24 pontos. Vitória sabe que está no limite, né, da classificação. Claro que a gente entra na fase de definição dos classificados. Em média, 9 jogos para cada time. Então o equilíbrio é brutal, é evidente. Cada ponto é muito importante. Veja aí o Juninho. Vasco vai chegando à vice-liderança do campeonato. São Paulo vai ficando com 30. Vasco e Cruzeiro com 28. Olha o Juninho. Balançou o corpo, levou para o pé direito. Arrumou no Clebson. Aí no Romário. Foi para a área o Romário. E aí chegou o Marconi. Primeira bola do jogo, o Marconi fez falta no Romário. Depois, está fazendo um duelo legal. Limpo. Aí você vê o Leilton. Virou para o Juninho Petrolina. Olha o Petrolina e o André foi lá para cortar. Vão ser 2 minutos de acréscimo, Luiz. Estamos com 44, vamos a 47 aqui em São Januário. Segue a pressão do Vitória, veja aí a confirmação. Recuperação do Clebson.
Esse é o Juninho. Pedrinho. Tem o Romário pelo comando. Tentou jogar no Romário. O corte foi do Marcos. Sai jogando o Vitória. Tem pressa o time do Vitória. Tem 1 minuto, 2 minutos e alguns segundos para buscar o gol de empate. Chegamos a 45. 2 minutos de jogo. Vamos a 47. Veja o Simval. Na Bahia, o Bahia vence o Corinthians por 2-1. Aqui o futebol baiano segue com vitória. Juninho Petrolina foi no fundo, cruzamento, Felipe, dominou, bateu, Felipe! Gol! Da Vitória! Felipe, número 23, empata aos 45 minutos. O Vasco fez 2-0, o Vitória diminuiu, foi pra cima, insistiu e Felipe empata. 45 minutos. Dominou e de pé direito mandou pro fundo da rede. Você que estava acompanhando a vitória do Bahia sobre o Corinthians por 2-1, chegou no momento do gol de empate do Vitória. Simval fez o primeiro, você vê ele ali, e Felipe empata para o time da Bahia. 2 para o Vasco. Romário fez o primeiro gol do Vasco e Juninho Paulista o segundo. Eu já ia o Romário. E o Vitória chega ao empate, Sérgio Noronha. Mais uma bobeira da defesa do Vasco, né? Aliás, o Vitória merecia o empate, porque jogou de igual para igual o tempo inteiro, dominou boa parte do jogo. E agora mais uma bobeira. O Vasco parece que não tem lateral esquerdo, se tem, não escala. E por ali o Vitória chegou merecidamente ao empate. 46 minutos e 50, vai terminar em São Januário. 2 para o Vasco, 2 para o Vitória. A reação do técnico Oswaldo de Oliveira. Vasco abriu 2-0, começou o jogo 3 minutos, Romário fez 1-0. Segundo tempo, Juninho Paulista ampliou. Mas o time do Vitória jogou muito contra o São Paulo no sábado, veio, buscou o resultado, diminuiu com o Simval e chegou ao empate com o Felipe. 47 minutos, estamos por conta do Alfredo dos Santos do Ebelin. Quando apita Alfredo dos Santos do Ebelin, termina 2 para o Vasco, 2 para o Vitória. Cobertura completa da Super Quarta, os gols você vai ver já no Jornal da Globo com a Ana Paula Padrão. Globo, 35 anos no coração do Brasil. No Globo Repórter, como da Liga dos Campeões, da Copa dos Campeões, dos clubes campeões da Europa. Neste ano, o Real Madrid, os brasileiros Roberto Carlos e Sábio, mais uma verdadeira seleção.